Débora Luz e meu propósito é ajudar você, mulher, a se tornar líder e empreendedora na vida e nos negócios. Esse é o meu propósito de vida. E algo tem te impedido de realizar os teus sonhos. Eu gostaria muito de que você comentasse aqui para mim o que tem impedido você de realizar os teus sonhos. Parece bobo, mas você se ama? Você se conhece? O quanto você valoriza a sua vida? O quanto você tem valorizado os minutos da sua vida? Coragem, falta coragem. O que mais que falta? Por que você acha que te falta coragem? Sonhos tem de montão, né? Então nós vamos falando aqui que eu quero saber o que tem impedido você de realizar os teus sonhos, de realizar aquilo que você tanto sonha, almeja. Falta gestão do tempo. Quem mais acredita que está faltando gestão do tempo? Conexão instável. Gente, desde a semana passada, realmente a gente está com alguns desafios na internet, né? Não está fácil, pelo menos aqui na nossa região. Mas vamos lá, não vamos desistir por isso. Eu queria te contar o que está te impedindo. Mas antes de te contar o que está te impedindo, eu quero te contar uma história. Escuta só essa história. Uma criança, uma certa vez, quando era criança, ela estava toda alegre, toda divertida, né? Muito contente com o brinquedo novo que ela tinha ganhado. E ela foi correndo para o pai dela, pedir para o pai ajudá-la com o brinquedo. Mas o pai estava conversando com um adulto. E olha só, a criança estava ali na sala, brincando, né? Porque o pai tinha trago presente para ela, estava brincando e ela queria aprender a jogar, a brincar. Essa criança vai lá e fala: pai, me ajuda aqui. E o pai simplesmente fala o quê? Ei, menino, espera aí, você não tá vendo que eu tô conversando aqui com o fulano? Gente, alguém já viu essa cena alguma vez na vida? Ou você mesmo já foi alguém que já realizou essa cena alguma vez na sua vida? Conta para mim, comenta aqui para mim. Valorizar os momentos. Nossa, como isso é importante. Quando você ouve uma criança correndo, pedindo a atenção do pai ou da mãe, e o pai está ali conversando com o adulto, vira para a criança e fala para essa criança que agora não, qual foi a mensagem que o inconsciente dessa criança entendeu naquela hora, naquele momento, o que ele captou? O inconsciente dessa criança, ele aprendeu naquele momento que ele não é importante. Que aquele adulto que o pai estava ali conversando é muito mais importante do que a criança. Aí está a questão. Pronto, gente, já houve um impacto forte emocional na cabeça dessa criança, né, que percebeu que o quê? Que ela não era importante, que ela precisava lutar para ter a atenção do pai. Ela teria ali alguém para concorrer. Porque o importante para o pai e para a mãe eram os adultos. Alguém já reagiu assim com o filho? E aí, o que acontece ali naquele momento? Naquele momento, essa criança aprendeu que ela não é importante. Por isso, ela começa, então, uma disputa, ela começa uma luta, para quê? Para chamar atenção, porque ela quer ser aceita. Ela começa, então, a lutar para ter a atenção das pessoas mais importantes, das pessoas mais velhas do que ela. E aí é onde vem uma série de coisas, né, que nós já sabemos e não vem a questão. Mas aí nasce, então, a necessidade de você ser aceito. Nasce a necessidade de ser aprovado em tudo que você faz. Infelizmente, na infância, você aprendeu que você não era tão importante, que para você ser importante, se sentir importante, você precisava, de alguma forma, cobrar a atenção das pessoas. Você precisava, de alguma forma, mostrar, depender de alguém para que alguém te aprovasse, porque você não era tão importante assim. E a partir dali, o inconsciente dessa criança aprendeu isso, de que ela não é tão importante, né? E ela começa, então, a luta para ser aceita. Alguém já conhece isso? Alguém já ouviu falar nisso?
Isso é a necessidade de ser aceita, de ser aprovada, né? Você cresce e continua esperando que o outro ele te aprove. Você continua dependendo do outro. E você começa a se comportar da mesma forma com seus filhos ou com outras pessoas, talvez. Você começa a crescer, né? E agora você começa a fazer o papel desse, de cuidar da vida do outro, de querer que o outro dependa de você. Você fica carregando esse monte de coisas nas costas. E isso tá tudo aí, inconsciente na sua memória, e você tem essa grande necessidade de ser aprovado. Enquanto você tem essa necessidade de ser aprovado, o que acontece? O seu barco fica à deriva, né? Porque você não aprendeu que você é importante. Você entendeu que o outro é mais importante. Então você tem que estar sempre ali esperando o outro te aprovar. Você tem que estar sempre ali esperando que o outro pare o que ele está fazendo para te dar atenção. Isso tem feito sentido para você? Comenta para mim. É assim que acontece na vida? É assim que tem, é isso que tem impedido talvez os seus sonhos? Sabe, tem uma frase muito importante, uma frase milenar. Essa frase ela é um mandamento. Você não entende muito bem essa frase. Ela diz assim, ó: amar ao próximo como a ti mesmo. O que essa frase quer dizer, gente? Essa frase ela está dizendo para você o que não é necessidade de aprovação. Então vamos lá, Débora, como assim? Você está falando, eu não estou entendendo nada. Então, deixa eu explicar melhor para você. O que não é você ter a necessidade de aprovação? É quando você entende que Jesus morreu por você e ele te instruiu que você deve amar ao próximo como a você mesmo. Mas nessa frase ela tem alguns segredos. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso quer dizer que eu preciso primeiro me amar. Então, eu preciso primeiro me amar. Eu preciso me sentir amada. Eu preciso primeiro cuidar de mim. Eu preciso primeiro me valorizar. Então, eu vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo. E aí eu te digo o seguinte: quando você sabe quem você sabe o que você gosta, do que você não gosta, você sabe que seu pai não tinha consciência do que ele, né, do que é a importância. Só um instantinho. Então vamos lá. Quando você sabe quem você sabe que você gosta do que você não gosta, certo? Seu pai e sua mãe, eles tinham consciência disso? Dessa importância que é quando a criança chega pedindo a sua atenção, você parar e dar atenção para ela, porque ela é mais importante? Talvez eles não tinham essa consciência dessa importância, né? Não significava tão importante, ele não entendia que aquele gesto, aquela atitude iria causar sérios danos. O que acontece nesse caso, né? Quando você sabe quem você sabe do que você gosta, do que você não gosta, você sabe dos seus pontos fracos, dos seus pontos de vulnerabilidade, você vai saber lidar com toda essa situação. Você sabe que você é mais importante que tudo, né? O pai, que é o maior de todos, né? Ele faz isso para você. Ele para tudo o que ele está fazendo para te dar atenção, para te ouvir, seja a hora que for, né? Ele morreu por você e ele ainda pediu que você cuidasse de você. Quando ele disse, né? Amar o próximo quando a ti mesmo, ele está te pedindo, cuide-se. Ei, meu filho, quando você precisar, eu estarei aqui para te ouvir. Então, entenda isso. Você precisa realmente cuidar de você. E aí, agora eu quero te falar do segredo desta aula de hoje. Autogoverno é quem lidera a si mesmo. Quem lidera a si mesmo não tem necessidade de ser aceito, de ser aprovado. Você sabe exatamente o que você quer e você consegue gerir melhor as suas emoções. E talvez você possa até me fazer um monte de perguntas. Como assim? Como eu vou fazer? Então vamos lá, começa a anotar aí, porque isso aqui é uma aula realmente que eu quero que você aprenda. Eu quero que depois você
faça alguns exercícios, algumas tarefas. Todos os dias eu irei trazer uma aula para você e eu quero que você aprenda. Se você sair daqui com 1% de aprendizagem dessa aula, para mim, já vai ter valido muito a pena, já vai ter feito muito sentido. Então, eu quero que você aprenda ao código, né? Ao segredo dessa aula, como que você lida com a necessidade de ser aceito, com a necessidade de aprovação dos outros, para que você não dependa de ninguém. Primeira coisa é, aprenda a liderar a si mesmo. Aprenda a controlar você, a controlar quem você é, nas suas emoções, nos seus desejos, nos seus pensamentos e nas suas motivações. Se você não liderar você, se você não compreender o quanto você é amada, não adianta você amar e querer liderar o mundo, querer ser um empreendedor, querer ser um grande empresário, querer ser alguém executivo, talvez, de alguma empresa, se você não consegue liderar e amar a si mesmo. Esses são os primeiros e os principais passos para que você possa ser alguém que governa as suas emoções, os seus desejos, as suas motivações. Então, não adianta, coloque isso na cabeça, é fato, não vai adiantar. Uma mulher curada, ela sabe bem isso. É a primeira coisa que eu ensino no meu método. É você conhecer você, seus defeitos. Sabia que para você saber exatamente o que você gosta, se você consegue controlar ou não, né, as suas emoções, você precisa saber também quais são os seus defeitos. O que você não gosta em você. O que você faz que isso te dá nos nervos? Sabe quando você fala assim, ó, eu odeio quando eu falo que vou fazer uma coisa e não faço. Eu odeio quando eu falo que vou começar essa semana a ler um livro e não começo. Isso é você se desaprovando, nem você está aprovando você mesmo. Então, como que você vai conhecer você se você não olha para você e não reconhece os seus defeitos, não reconhece as suas vulnerabilidades. Você não é Mulher Maravilha e você não é multitarefas. Você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que entender que você tem qualidades, você tem potencial, mas que você não é a Mulher Maravilha. E está tudo bem. Então, aprender a empreender na sua vida, em você mesmo, é o primeiro passo para você governar, para você ser uma mulher curada. E isso sim é empreender em si mesma, é você liderar em você mesma e na pessoa mais importante que existe nessa face da Terra, que é você. Então, eu queria te dizer o seguinte: o seu maior empreendimento precisa ser você. Você quer ter sucesso, quer realizar os seus sonhos, invista em você. Tire um tempo para você. E talvez esse, eu digo para você, é o seu maior desafio. É cuidar de você. Seu maior desafio é parar e colocar você na lista número 1 das prioridades. Você sempre está cuidando do outro, fazendo por o outro, preocupado no que o outro vai pensar, mas você não para pensar, e eu? Eu estou preocupada comigo, com o que eu tenho feito? Será que eu estou preocupada comigo mesma? Olha, eu quero te contar uma história, né? Eu quero te contar uma coisa. Adoro histórias. Mas, um certo dia, um certo final de ano, eu havia feito um mural dos meus sonhos, eu havia definido metas, eu havia me proposto a fazer grandes coisas, a cuidar de mim. Mas passaram-se um ano, fui concluindo muitas coisas, chegou o final do ano, eu tinha esquecido daquela meta que eu tinha colocado há um ano atrás. E eu já lá estava numa reunião, né, com os executivos, os diretores da empresa a qual eu prestava serviço, eu era gestora comercial dessa escola, e nós já tínhamos determinado todo o ano seguinte. Eu já tinha determinado as metas de vendas, eu já tinha determinado quanto a escola iria crescer, eu já tinha determinado quantas pessoas
né, nós iríamos trazer para fazer formações, na época eu era gestora de uma escola especializada em formação em PNL. E ali, naquele momento, naquele alvoroço todo, algumas coisas foram acontecendo e algo precisou acontecer para que eu acordasse. De repente, numa bela viagem, junto com os amigos, junto com um monte de pessoas, eu passei por situações em que eu fiquei ansiosa, meu coração disparava sem parar, a boca seca, eu ficava extremamente irritada, sem atitude, sem saber o que fazer, sem saber como me comportar. E algumas pessoas, elas estavam ali à minha volta, me controlando o tempo todo, e eu não sabia me posicionar. Eu realmente, naquele tempo, totalmente despreparada para aquela situação. E ela viu que todos à sua volta estavam querendo controlá-la. Ela queria ir no jantar, não tinha como, ela queria sair com os amigos, não tinha como. Então, ela realmente estava ali sendo controlada por outras pessoas. E aí, o que aconteceu? Ela se perdeu de si, se sentiu extremamente humilhada, sentiu ali a vítima, porque ela não teve reação para fazer nada. Ela não teve atitude para fazer nada. Chegando de volta dessa cidade, quando ela então parou para analisar, ela falou, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela para ali para analisar e percebe que ela estava sendo controlada pelos outros, aguardando, esperando a opinião dos outros, aguardando o tempo todo ser aprovada para os outros. Como ela já estava na busca incessante por se conhecer, ela faz o quê, gente? Ela para, analisa e toma uma decisão. Uma das decisões talvez mais difíceis, porém uma decisão que realmente mudaria o seu rumo. No mês de dezembro, do final do ano, ela então decide sair dessa empresa e empreender. Porque ela sabia que ela precisava se liderar. Ela precisava tomar conta da sua vida, ela precisava governar os seus desejos, as suas emoções, porque senão ela continuaria fazendo o que os outros queriam que ela fizesse e não o que ela de fato queria fazer. Ela não conseguiria empreender. E isso é um dos motivos, inclusive, para o nome do meu projeto, Curada para Empreender. O nome desse método. Quando ela tomou essa decisão, ali acabou, ela já sabia exatamente onde iria chegar e seguir o seu propósito. E eis aqui que vos falo, né? Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que você pode ter passado por essas situações e você não percebe que você está sempre enrolado nas pernas, vamos assim dizer, esperando que o outro te aprove, esperando que alguém venha e aceite você. Você tem medo de que se tomar uma decisão, que se tomar uma atitude, as pessoas não vão te aceitar. Porque você quer fazer o quê? Você quer simplesmente seguir regras que os outros ditam para você. E com isso, você esquece até mesmo de quem você é, né? E aí eu quero contar uma coisa aqui para você. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Mas o principal de tudo isso é o domínio próprio. Contra isso não tem lei, não tem nada que impeça você de ser quem você quer. Que você aprenda a ter domínio próprio. Quem tem domínio próprio, ele faz algo muito forte. Ele aprende a fazer perguntas. Ele aprende a perguntar para si, ele aprende a perguntar para Deus, ele aprende a fazer perguntas para as outras pessoas, para entender com clareza a comunicação que os outros querem, até mesmo para se comunicar melhor. Mas ele importa muito mais com você mesmo. Contem aqui para mim, mulheres lindas, por que você acredita que não consegue realizar seus sonhos? O que você acredita que tem impedido você de realizar os seus sonhos? Comenta aí para mim. Você sabia que seu cérebro tem preguiça de pensar?
Seu cérebro, ele tem preguiça de pensar, é isso mesmo, porque ele economiza energia, sabe? Ele não gosta de ficar gastando muita energia. Então, para economizar energia, ele prefere que o outro pensa. E é nessa hora que o outro vem e domina sobre você, tá? Por quê? Porque você tem a necessidade de ser aceito. Então, é melhor você fazer o que o outro está falando para você. Porque talvez você acredita que o outro tenha mais sucesso que você. Porque nem você não acredita em você. Medo de não dar certo. Olha só. Medo de não dar certo, a Paty está dizendo. Medo de não dar certo, medo da aprovação. Por que não daria certo? Quem disse para você que não daria certo? O outro? Se ninguém fez, você pode ser o primeiro a ir lá e fazer. Se você não fizer, você não vai saber se vai dar certo ou não dar certo. Se você não fizer, ou se você fizer e der errado, já foi uma maneira que você sabe que da próxima vez você não vai fazer daquele jeito. Mas entenda e aprenda isso, tá? Lembre, o seu cérebro não gosta muito de pensar, então pense por ele. Force ele um pouquinho, tá? Você já viu que num filme, né, tem o autor, tem os coadjuvantes, tem os diretores, e tem aquele monte de pessoas ali para fazer um filme, certo? E aí eu quero perguntar para você: você está sendo aquela pessoa que está vendo o filme dos outros, ou você está dirigindo o seu próprio filme? Você está sendo o protagonista do seu filme? Então, entenda isso, para você quebrar de vez por toda essa necessidade dos outros te aprovar, comece a construir a sua própria história, comece a construir o seu próprio filme, tá? Até quando, né, você vai viver assim? Deixando os seus sonhos de lado, deixando que você realize os seus sonhos. Esse final de semana, uma pessoa me perguntou algo que eu achei super interessante e é o que mais acontece, né? Como que a inteligência emocional poderia ajudar as pessoas a realizar sonhos, fazendo exatamente o que eu estou falando aqui para você. Ter equilíbrio, ter domínio próprio e dentre tantas outras coisas, porque o lugar que mais existe sonhos enterrados é lá no cemitério. Porque lá, todo mundo que não conseguiu tirar o sonho do papel, matar o sonho do papel e colocar ele em prática, ele vai junto com você para o seu túmulo. Então, não tenha medo de não dar certo. Já não deu, porque você não está fazendo, entende? Se você está com medo de não dar certo, é porque você está com medo que te julguem. Você está com medo do que vão falar, do que vão pensar de você. Isso é porque você está com a necessidade de ser aceita, necessidade de aprovação. Exatamente, Jéssica. Uma das coisas que ela aprendeu muito comigo foi com a gente, né? É o quê? Esqueça o como. Foque no final. Tenha uma visão clara de futuro, tá? E aí você talvez esteja aí me perguntando, né? Como você faz para poder as pessoas dizer, não ficar falando isso para você, não ficar cobrando que você é ingrata, porque aí muitas vezes você deve que fica assim na sua mente, ó. Débora, mas se eu tiver domínio próprio, se eu for lá e falar que vou fazer e pronto, as pessoas vão me chamar de ingrata, as pessoas vão dizer, né, que eu sou autoritária, que eu sou arrogante, né, que eu não peço opinião para nada. Ei, não, peraí. Deixa eu ler aqui um comentário. Uau, isso mesmo, Edna. Eu indiquei há um tempo atrás o filme Poder Além da Vida. E esse filme, ele te ensina muito. Aprenda uma coisa, assistam filmes apenas que vão te ensinar alguns caminhos que vão te ajudar a te levar a caminhos mais altos. Mas seja você o diretor da sua história. E aí, deixa eu te contar, quando você pensar assim, nossa, mas aí fulano vai pensar que eu sou ingrata. Ah, mas eles vão falar que eu sou arrogante. Eles vão falar que eu mudei demais. Eles vão me ficar achando que eu tô louca. Ótimo! Sinal de que você está no caminho certo. Isso aconteceu comigo. Eu tinha esse medo. Eu pensava assim, meu Deus, mas se eu fizer isso,
eles vão achar que eu sou ingrata, eles vão achar que eu sou arrogante, eles vão achar que isso aconteceu comigo. Porque por muitas vezes que eu tentei fazer as coisas que eu queria, realizar os meus sonhos, né, me chamaram de louca, que não pode, que tinha que estar na CLT, que eu tinha que ouvir, que eu estava sendo ingrata se eu quisesse fazer aquilo. E aí eu quero dizer para você, continua. Lá na frente, eles irão reconhecer de que você estava certa. Lá na frente, eles vão reconhecer, tá? Você acredita que você está o quê? Você está desonrando as pessoas, né? Quando você deixa de pedir opinião para elas. Deixa eu te contar uma coisa. Honrar alguém é você respeitar essa pessoa como ela é. É você agir com justiça. Então, honre as pessoas como elas são. Haja com elas com respeito. Com justiça, sim. Mas isso não quer dizer fazer o que a outra pessoa quer que você faça. Entenda a diferença. Para você ser grato com as pessoas, para você prosperar, você precisa honrar seus pais. Você precisa honrar aqueles que vieram antes de você. Mas você precisa aceitá-la como ela é. Não fazer o que ela quer, tá? Sirva essa pessoa, aceite, mas não tente mudar elas, para que elas se adaptem a você, para que elas se adaptem ao seu sonho. Porque enquanto você está tentando mudar elas para poder elas aceitar você e aceitar o seu sonho, você está perdendo tempo e você está desonrando elas. Então, simplesmente honre, aceite e não tente mudar essas pessoas. Aí eu ensino os meus filhos a aprender a honrar os que vieram antes deles. Eu ensino para eles não tentarem mudar. Eles precisam aprender a me fazer perguntas. Se eles me fizerem perguntas, eu vou parar e vou pensar. Se os argumentos deles, se as perguntas deles realmente faz sentido e for algo que vai me beneficiar, que eu realmente tenho que mudar, aí sim eu vou mudar. Mas não tente mudar os seus pais, não tente mudar ninguém, tá? Você não precisa sacrificar para outras pessoas, só para se sentir amado. Por muito tempo eu me sacrifiquei muito, porque eu tinha uma necessidade muito grande de sentir amada, de sentir valorizada. Mas quanto mais eu fazia isso, mais longe eu estava de realizar os meus sonhos. A Edna comentou, né, que ela estava aparecendo na vida dela, mas o si estava aparecendo mais do que né? Está conseguindo se libertar do si. Exatamente, o si é uma palavra que você tem que libertar. Você vai usar o si simplesmente para uma pergunta da pessoa que me disse que tem medo de dar errado. E se der errado, o que você vai fazer? E se der errado, como será? Pense nisso. Mas, e se der certo? E se der certo? Só usa o si para fazer perguntas, tá? Não usa o si para outras pessoas. Quando você perde a sua individualidade, quando você perde o controle de si, quando você perde o seu domínio, você sacrifica as outras pessoas, você sacrifica a você mesmo. Quando você se sacrifica tanto por alguém, tanto, nossa, você faz tudo pela outra pessoa. Você levanta, você arruma as coisas, você faz tudo que o outro gosta, você faz tudo que o outro quer que você faça. Mas, ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Deus mandou você se sacrificar por essa pessoa? Deus mandou você fazer tudo que você está fazendo por essa pessoa? Eu fiz isso por muito tempo, eu me sacrifiquei muito. Eu abri mão de sonhos, eu abri mão de muitas coisas por uma pessoa que Deus não tinha me pedido para fazer. E aí o que acontece? Isso vai trazer a improdutividade na minha vida. Isso vai me fazer fraca. Isso vai me fazer o quê? Me fazer uma morta-viva. Quantas pessoas que você vê vivas, andando com as perninhas aí pelas ruas, mas elas estão mortas. Os seus sonhos estão lá engavetados a 7 chaves e ela está sedenta para achar um motivo para viver dentro dela. Quantas pessoas que eu tenho atendido, gente, que elas anularam o sentido de viver? Quantas pessoas eu tenho me atendido que dizem para mim, Débora, minha vontade é de me matar, porque eu não valo mais nada, eu não tenho mais sentido de viver. Essa pessoa, ela está totalmente
totalmente anulada no sentido de viver. Ela está totalmente anulada em si, vivendo a vida do outro, vivendo o que o outro quer. E aí você deixa de cumprir princípios, você deixa de cumprir mandamentos. E aí você deixa de ser o quê? De ser você para viver a vida do outro. E por isso você vai ficar o tempo todo necessitando que o outro te aprove, porque nem você se aprova. Faz sentido para você? Oiê, a Hilda está dizendo que ela é nova aqui, está passando por isso nesse momento, se sacrificar por alguém que não está retribuindo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus te pediu para você se sacrificar por essa pessoa? Não. Ele pediu para que você amasse o próximo como a si mesmo. Então, quando você ama o próximo como a si mesmo, aí você estará pronta para cuidar do outro. Aí você estará pronta para empreender, para ser uma empresária de sucesso, você estará pronta para realizar os seus sonhos que estão aí engavetados. Enquanto isso, você está vivendo a vida do outro. E deixa eu te falar, a busca para ser quem você precisa ser, para ser quem você quer ser, ela precisa ser interessante para você. Ela precisa ser incessante, você não pode começar e parar. Não vai ser do dia à noite, vai levar um tempo, vai levar um processo. Você sabia que quando a borboleta, olha só essa história. Um dia, uma lagarta está ali andando, um pássaro chuta ela, outro pássaro fala, ai que nojo. Outro pássaro fala, lagarta vem por aqui. Pega ela e fala, lagarta vai por ali. Lagarta vai por ali. Essa lagarta, ela se sente tão humilhada que ela simplesmente fala, chega. Ela toma uma decisão e ela entra no processo de quê? Ela entra para um casulo. Ela se fecha. Ela se fecha, ela não deixa que ninguém entre, ninguém dê opinião, e ali ela se fecha toda, ela fica no escuro, ela fica sozinha, mas ela busca o processo de se conhecer ali. Enquanto ela está buscando esse processo de se conhecer, ela vai amadurecendo, amadurecendo. Quando ela está pronta, ela sai desse casulo. E quando ela sai, para a surpresa até mesmo dela, ela se torna uma linda borboleta. E detalhe, esta borboleta, ela não é igual a nenhuma borboleta na face da Terra. Essa borboleta, ela tem cores, formatos, tamanhos diferentes. E ela é livre, livre para ela ser e voar e fazer o que ela quiser. E isso, ela ser livre, não quer dizer que ela vai desonrar ninguém. Não quer dizer que ela não vai mais ajudar as pessoas. Pelo contrário, agora é que ela estará pronta para amar outras pessoas, outras borboletas. Ela está pronta para ser livre e ajudar os outros a empreender. Então, a borboleta, ela passou por esse processo. E passar por esse processo dói. Vai doer muito, mas quando ela for livre, toda a dor que ela teve para tomar essa decisão de sair do casulo, valeu a pena, valeu muito a pena. Então eu quero perguntar para você agora, quem é você? O que você sente? O que você faz? Eu quero que você me responda isso. Quem é você? O que você sente e o que você faz? Essa é uma das tarefas que eu quero passar para você. E quero te dizer, deixe de ser alienado. Comece a se questionar. A mulher curada, a mulher curada, a mulher que se lidera, a mulher que é dona de si mesma, a mulher que empreende. E detalhe muito importante, tá? Eu gosto muito de frisar isso. Eu não incentivo o empoderamento feminino, ir lá e achar que você é a única, que você não precisa de homem nenhum. Não é isso. Entenda muito bem. Eu simplesmente estou ensinando você e quero que você aprenda a se liderar, a empreender na sua própria vida, para que você realize os seus sonhos, para que você acabe de vez com tudo isso que está impedindo você de ser essa mulher espetacular que você pode e deve ser, tá? Que você vai sim conseguir amar o outro de uma forma muito, mas muito melhor. Que você vai sim conseguir estar do lado do outro, impulsionar o outro e crescer junto com o outro, tá? Deixa eu te contar uma coisa.
Quando você começar a pensar por si mesmo, você começa a prosperar. Enquanto você estiver alienado, dependendo do outro, sendo sustentado pelos outros, você não prospera. Eu sou prova viva disso. Eu falo para você aquilo que eu vivi. Eu precisei investir muito em mim. Eu precisei investir muito em mim, em conhecimento, em olhar para dentro de mim, aceitar as minhas vulnerabilidades, aceitar quem eu era, saber quem eu era, para eu conseguir, como essa borboleta, entrar no casulo, passar pelo processo da dor, para depois ser uma borboleta livre. E enquanto eu estava nesse processo, a minha vida não prosperava. Por muitos, muitos, muitos anos eu fui dependente, alienada emocionalmente dos meus pais, dos meus familiares. E eu não conseguia sair porque eu achava que o quê? Que eu estava sendo ingrata, que eu iria desonrá-los, que eu não daria conta, e que eu ficava fazendo esse monte de pergunta que vocês estão fazendo aqui para mim. Mas aí, o que aconteceu? Eu tive que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Mas eu só consegui fazer essa escolha a partir do momento que eu me curei. A partir desse momento. Se você for lá no meu Instagram, tem vários depoimentos das mulheres que já estão curadas e elas já estão empreendendo. Uma das principais coisas que elas aprendem é que o primeiro empreendimento é da vida delas. Eu queria que elas comentassem aqui para mim quem está aqui, a Fabi está aqui, a Aline, a Jéssica, tantas mulheres já curadas, né? Se você não empreende na sua vida, se você não lidera a si mesmo, você não vai conseguir liderar em negócio nenhum. Você sempre vai estar tendo que ser aceita pelo outro, tendo necessidade de aprovação do outro. A Karina perguntou, né? Sempre achei difícil responder quem sou eu. É verdade, Karina, teve uma época, quando eu comecei a sair, né, desse processo e decidi entrar no casulo, as pessoas falavam assim, quem é você, Débora? Eu não sabia responder. Eu não sabia responder quem era eu, porque a minha identidade, o meu eu, havia se perdido. Eu havia passado por um relacionamento tóxico por mais de 10 anos e eu havia me perdido de quem eu era. E hoje eu sei exatamente quem eu sou. Hoje eu tenho a minha identidade. Quando eu sei quem eu sei também o meu propósito. E é isso que eu estou aqui, para que vocês entendam e aprendam isso. E amanhã nós iremos falar sobre o segredo de ter o seu negócio na sua vida e no seu empreendimento. Vem amanhã nessa aula, amanhã, para você aprender sobre um segredinho muito, muito importante para você liderar ainda mais nos seus negócios, tá? Me pergunta de novo o que você não entendeu, Karina. Isso, começa por aí. Você entendeu que precisa decidir sem duvidar da sua escolha. Quando você tem certeza de que você é, quando você sabe exatamente a pessoa que você sabe as suas vulnerabilidades, você sabe quem você nasceu para ser, você vai fazer as suas escolhas sem se preocupar com o que o outro vai dizer, com a opinião do outro. E isso, sabendo fazer as suas escolhas, sabendo se posicionar, o outro pode vir, pode falar o que for, que você não vai mais pedir permissão para ninguém, tá? A Fabi está dizendo aqui, né? A cura em nossa identidade faz toda a diferença. É espetacular descobrir isso. Muitas vezes a gente duvida e fica dependente da opinião do outro. Exatamente isso, Karina. Eu não sei se você entrou no início dessa aula, mas lá no início eu contei exatamente uma história de antes, de como eu era, né, de como eu tomei a decisão. Enquanto você está dependente da opinião do outro, você está dependente da aprovação do outro, você não consegue sair do lugar. Você fica presa ali naquele lugar, e isso não quer dizer ser arrogante, isso não quer dizer você não ser grata com os outros. Nós precisamos, sim, aprender a honrar as pessoas, mas honrar as pessoas não é fazer o que as pessoas querem. Entende? Ficou mais claro agora para você? Eu quero te dar uma dica prática aqui. Mas antes disso, eu quero te dizer uma coisa muito muito doida, gente, muito, muito doida. Quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você sente, quando você sabe o que você faz,
Quando você sabe, né, de todas as coisas, deixa eu te contar um segredo. Nem o diabo vai suportar você. Ele vai sair correndo. Porque o que faz os maus pensamentos, o que faz, né, o diabo tomar conta da sua vida é a sua dúvida. Ele adora. Mas quando você se posiciona, sabe quem é? Ah, ele sai correndo, porque ele fala assim: aquela mulher lá é louca. Aquela mulher lá, ela sabe que ela quer, ela pisa mesmo. Então, ó, aprendam isso, tá? Esse segredinho. Vamos lá, a autossabotagem nos faz cegas, ficamos como umas exílio. Exatamente, né, Fabi? A autossabotagem. Que é autossabotagem também, gente? É exatamente isso que nós falamos aqui o tempo todo. Né? Você não consegue controlar, dominar os seus pensamentos, né? Você não enxerga a sua identidade. Com isso, você fica nessa busca incessante. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? O que é meu propósito de vida? Ei, descubra primeiro você. Descubra a sua identidade, descubra quem é você. Comece a olhar para você e te fazer essas perguntas. Eu sei que os pensamentos que tenho a seu respeito são pensamentos de paz e não de guerra. Esta frase milenar é uma frase do Criador da terra e do céu. Essa frase é para você. Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito. São pensamentos de paz e não são pensamentos de guerra. Entende? E aí eu quero te perguntar, quais têm sido os seus pensamentos? O que você tem pensado? Quando você começa a questionar, né, você mesmo, lembra que lá atrás, no início dessa aula, eu dei uma dica muito poderosa para você. Aprenda a fazer perguntas. Porque aquele que aprende a fazer perguntas, ele não tem preguiça de pensar. Aquele que tem preguiça de pensar, ele deixa que o outro pense por ele. E aí o que acontece? Ele deixa que o outro domine a vida dele. Então, aprenda a fazer perguntas, aprenda a se questionar, aprenda a perguntar por que você está tendo esses pensamentos. Pergunte para Deus, pergunte para as pessoas. Quando você questiona os seus pensamentos, vem oportunidades de renovar a sua mente, de renovar as suas ideias, de renovar as oportunidades. Ah, mas as oportunidades nunca acontecem para mim. Você está preparado para as oportunidades? Se aparecer uma oportunidade hoje para você, você está preparado para viver ela? Entenda uma coisa muito importante. Quem é você hoje é fruto do que você atraiu para você ao longo da sua vida. O que você atraiu dos seus pensamentos, do meio que você convive, as pessoas em quem você convive. Então, você precisa aprender a selecionar melhor o que você lê, o que você ouve, com quem você convive. Os seus pensamentos, eles têm um poder enorme de controlar as suas emoções, os seus desejos e, logo, as suas ações. Porque quem controla pensamento, controla sentimento, controla atitudes, comportamentos. Resumindo, isso é o seu domínio próprio. Quando você não sabe gerenciar os seus pensamentos, eles podem controlar tudo. Mas quando você sabe gerenciar os seus pensamentos, você vai controlar tudo. Você vai controlar os seus comportamentos, as suas emoções, os seus desejos. Se você não sabe gerenciá-los, você vai deixar que outro venha e te gerencie. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida de acordo com o que escolhe fazer. E o que você escolhe hoje? Sabe quando tá vazio? Tá aquela angústia, aquele aperto e você não sabe por quê? É porque você está sem o domínio próprio, você não está conseguindo controlar as suas ações. Então, bora lá que eu quero que você anote essa tarefinha da aula de hoje. Olha só, para começar a controlar os seus domínios, controlar os seus pensamentos, você vai começar a tomar banho natural. Isso mesmo. Assim que você levantar, levante e tome um banho natural. Como assim, Débora? Gelado? Pode ser gelado. Por quê? Ali naquele momento, você vai despertar o seu corpo e vai começar a dominar o seu corpo.
Se você começar a dominar o seu corpo, começar a jogar pensamentos, ações para sua mente dizendo o quê? Eu que controlo aqui e eu que vou tomar esse banho gelado, vai começar a ativar em você um poder muito grande. Uma outra coisa que antes de fazer essa aula para você, quando eu preparei essa aula na semana passada, e há um tempo eu já tinha lido sobre essa questão. Você colocar alguns desconfortos para que você consiga tomar algumas atitudes. Então, um desconforto para mim, não sei para você, é dormir sem travesseiro. E eu acordo às 4h30, 4h40 da manhã, porque o dia é muito mais produtivo, a manhã ainda está em silêncio. Mais de 90% da população ainda dorme, então eu vou conseguir produzir muito mais. Gente, não tem preço que pague você ver o sol nascer, né? Então você coloca dormir sem travesseiro. Dorme sem travesseiro, coloca o seu corpo em desconforto. A hora que o seu relógio despertar, você não vai dormir de novo. Você vai levantar. Levanta, vai lá e toma um banho natural, tá? E aí eu quero que você anote aí também, para você ir lá em Gálatas 5 e pesquisar, tá? Sobre essa palavra, Gálatas 5, principalmente 22, versículo 22. E foi para isso que Cristo nos libertou, para que você tenha domínio próprio. E eu queria muito saber de você. Fez sentido essa aula? De alguma forma ela te ajudou? Trouxe clareza para você? Comenta para mim, conte para mim aqui. Fez sentido? Valeu a pena? Comenta para mim, mulheres, homens também que estão nesta aula. Valeu a pena? Fez sentido para você? O que mais te chamou a atenção nessa aula? Olha só, eu criei um canal exclusivo para o Curadas para Empreender. Eu quero te conduzir a um processo onde você vai crescer 10 vezes mais do que você cresceu até aqui. Quando você aprender que você sendo uma mulher curada para empreender, você vai conseguir acelerar os seus resultados aí 10 vezes mais. Então, eu criei um canal lá no Telegram, Curada para Empreender. Basta você entrar no Telegram e colocar lá Curada para Empreender. Ou você que está aí no meu Instagram, você pode ir lá na bio, que tem um link azul lá, você clica nele e você vai cair direto nesse canal. Todos os dias eu vou colocar podcasts, eu vou colocar assuntos que vai te ajudar nesse processo de ser curada para você empreender. E eu gostaria muito que você fizesse o seguinte, tira um print aí, para que você coloque a hashtag Curada para Empreender e coloca lá nos seus stories para mim dizendo se valeu a pena. Convide as pessoas para a aula amanhã, porque a aula amanhã eu vou te dar segredos de como você ser bem-sucedida nos seus negócios e na sua vida. E se eu fosse você, vinha almoçar comigo amanhã. 12h37, a gente tem um encontro marcado, um almoço marcado juntas, para que nós possamos aprender a ter domínio próprio, aprender os segredos de como ter um negócio bem-sucedido na vida e nos negócios. Posso esperar você amanhã, nesse mesmo horário? Obrigada, gente. Valeu muito para mim. Faz sentido, Paty. Que maravilha. Então, vamos lá. Vou fazer uma pose aqui para você ir lá e printar, hein? Printa e coloca lá, me marque lá nos stories e coloque hashtag Curada para Empreender. Eu tenho certeza que você será uma mulher curada para empreender depois desses processos aí que nós iremos realizar. A palavra curada para empreender. Hashtag. Lá em Gálatas 5, 22, vai falar dos frutos do Espírito e vai te falar uma palavrinha qual você vai aprender agora, que é domínio próprio, para você aprender a ter domínio próprio. O que é o domínio próprio? Pesquise sobre ele, né? Para que você tenha o quê? Controle dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Isso. Gálatas 5, 22, onde vai estar os free. Isso mesmo. Isso mesmo, é uma tarefinha para você pesquisar sobre o que é domínio próprio e você vai ver essa palavrinha lá em Gálatas 5, 22, onde fala dos frutos do Espírito. E um dos frutos dele é
ter domínio próprio. Muito bom. Durma sem travesseiro essa noite, tome um banho natural e amanhã, na hora do almoço, você vai me contar as experiências que você teve e eu vou te contar o segredo de como você ter sucesso nos negócios e na sua vida, tá bom? Beijo no coração, beijo grande para vocês. Está encerrando aqui no Instagram, senão vai cair. Beijo. Vocês do YouTube, muito obrigada por estarem aqui. Prometo para vocês que amanhã vai estar liberado aqui os comentários para que eu possa ver os comentários de vocês. Beijo grande, espero vocês amanhã.